Hoje nós vamos tratar sobre a causa dos nossos problemas financeiros. Quais são as possíveis motivações para os nossos problemas financeiros? Vamos abrir Gênesis capítulo 3, versos 17 e 18. Gênesis 3, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: E Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, mais uma vez, com a Escritura aberta, nós queremos aprender do Senhor aquilo que é tão aparentemente algo desta terra, deste mundo, mas nossa visão a respeito da economia, assim como a respeito da política, é também semelhante às nossas opiniões e da nossa visão a respeito da família. Tudo procede do Senhor. Então, assim como o Senhor nos ensina a casarmos, a termos filhos e adorarmos o Senhor, nos ensine também como tratar das nossas finanças, à luz da Tua santa lei. É assim que nós oramos em Cristo. Amém. Qual é a causa dos nossos problemas financeiros? Talvez a resposta mais rápida, né? Que a gente não quer se esforçar muito para chegar, eu ganho pouco. Meu problema financeiro é porque eu ganho pouco. E o outro vai dizer: meu problema financeiro é porque a inflação é muito alta. Meu problema financeiro é porque eu não tenho oportunidade, eu não nasci numa família rica, eu não sou herdeiro, então esse é o motivo do meu problema financeiro. Na verdade, os problemas financeiros, eles são dos mais diversos tipos, mas se tem uma coisa que nos une, é que todos os problemas que nós temos, eles têm uma origem última, que é exatamente a mesma. A origem de todos os nossos problemas é o pecado, é a queda. Não existiria problema financeiro se não existisse a queda. Ou seja, todas as nossas demais conclusões dependem dessa. Se nós não atacarmos a origem, nós nunca vamos entendermos e tratarmos o problema como ele realmente é. É igual a uma doença. Se você sabe que está doente pelos sintomas, mas você acha que atacar os sintomas é o bastante, você nunca vai ficar bom. Por exemplo, você está com dor de cabeça. Eu não sei se há alguma possibilidade de existir uma dor na cabeça, a não ser uma coisa muito séria. Mas geralmente, eu peço inclusive que os médicos da igreja me ajudem, as dores de cabeça, elas não são a demonstração de um problema na cabeça, mas de um problema em outro local do corpo que acaba estourando, né, o sintoma na cabeça. Por exemplo, eu quando não durmo muito bem, o que não tem sido não um pouco raro, né, por conta da situação que a gente vive em casa com o bebezinho, no outro dia, geralmente, eu estou com dor de cabeça. Geralmente me dá dor de cabeça. E o problema não está na cabeça, o problema está no sono. Não dormi bem, não descansei, no outro dia eu fico... eu não tenho, assim, disposição, mas a minha cabeça já mostra que minha noite não foi boa. Outros motivos de dores de cabeça são estresse, pressão alta. Mas se você começa a tratar dor de cabeça só, você vai tomar Dorflex. A Dorflex vai tirar o sintoma, mas você, no meu caso, se eu dormir mal novamente no dia posterior, eu vou ter dor de cabeça de novo. E isso tantas vezes quanto a causa não for atacada. Está dando muita microfonia aqui.
Assim, irmãos, também no que diz respeito às nossas finanças. Se nós não tratarmos o problema em si, nós sempre vamos estar apenas falando dos sintomas. Vocês verão que existem, sim, questões relativas a políticas públicas na economia, existem relações com as nossas próprias escolhas, existem relação, né, do problema financeiro com catástrofes, com intempéries da vida, mas tudo isso depende do pecado. E eu afirmo, se tu virar para lá, para. Isso, porque está dando tipo um eco. E eu afirmo isso com base no texto que nós acabamos de ler. Gênesis 3, versos 17 e 18, demonstram que a maldição que Deus colocou sobre o homem, e perceba, isso é uma informação muito importante, é sobre o homem. Sobre a mulher foi na hora do parto, porque a missão da mulher é ter filhos. Lembre que lá em 1 Timóteo capítulo 2 diz: e a mulher será preservada no ato de ter filhos. Já o homem, ele é preservado na sua natureza masculina no trabalho, na provisão para a sua casa. Só que, assim como a mulher, no seu ato mais sublime, ela tem dores, agora o homem, no seu ato mais sublime de masculinidade, ele tem muitas dificuldades, que são aqui comparadas a espinhos e cardos, ou em outras traduções, cardos e abrolhos. Até aqui, irmãos, o que é que acontecia com a criação? Para vocês terem uma ideia, antes de começar a ter chuva, né, existiam plantas. As chuvas, elas vêm depois, mas já existiam plantas no Éden. E a pergunta é: como é que, não havendo chuva, as plantas eram regadas? Isso foi uma pergunta que nós tratamos lá no comecinho da igreja, em 2012. Nós estudamos um pouco sobre isso, porque havia um orvalho que Deus mandava sobre o jardim, e este orvalho, ele molhava as plantas. Então não havia chuva como a gente conhece hoje, mas havia um outro tipo de rega sobre as plantas. E por meio dessa forma que Deus encontrou de regar as plantas existiam e permaneciam vivas. Então a forma era diferente, mas existia. Assim também, antes da queda, existia abundância de riqueza. Eu já trouxe algumas informações a respeito disso, mas esse ponto é muito claro quando, no capítulo 2 de Gênesis, você com sua Bíblia aberta vai acompanhar, o texto diz assim, verso 10, Gênesis 2, 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o rio que rodeia a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Hidekel. Este é o que vai para o lado oriental da Assíria, e o quarto rio é o Eufrates. Então, à medida que o texto vai descrevendo os rios do Éden, ele descreve também as pedras que existiam à beira do rio. Tudo que o homem precisa para viver de uma maneira abundante. Você precisa de água. Se não houver água, não há vida, não há prosperidade. A seca é um grande problema, assim também como as enchentes. Então, a água, ela é proveitosa desde que ela venha numa medida certa. Então, você tinha 4 rios que banhavam toda a região do Éden. Para onde você ia, tinha um rio. Esses rios, eles formavam uma barreira. A gente estudou isso na quinta-feira, no livro de David Chilton. Havia uma barreira e uma única saída. Então, para quem estava no Éden, ele estava cercado de água. E havia uma única saída, e essa saída foi a que Deus deixou. É nessa saída que o homem é expulso do Éden. E depois disso, o Senhor fecha o Éden para que ele não voltasse mais. O homem, ele sai pela a linha oriental do Éden. Toda a parte ocidental era a parte onde o jardim foi colocado. E ele foi empurrado para o Oriente. Era uma única entrada e uma única saída.
O homem é expulso, consequentemente, ele perde o acesso à água e ele perde o acesso aos recursos. Logo em seguida, tratando de história como um todo, né, não é tão pouco tempo assim, mas passados alguns milhares de anos, o Senhor traz o dilúvio e esse dilúvio simplesmente revolve todas as pedras preciosas que são enterradas. E hoje, toda vez que a gente vai precisar de algum recurso mais raro, esses recursos estão embaixo da terra. Então, há um esforço muito grande para você conseguir os recursos. Os recursos não são abundantes, eles são não somente limitados, limitados sempre foram, mas eles são escassos. Você tem uma dificuldade para procurar o recurso. E isso é culpa do pecado. Porque no Éden, nós andávamos por cima de pedras preciosas. Você tropeçava numa pedra de ouro, tropeçava numa pedra de bidélia. É por isso que lá no livro de Apocalipse, a gente vai ler esse texto no final, as pedras preciosas voltam. Só que elas não voltam como pedras soltas, elas voltam como calçadas, como pavimento, como porta, porque já não é mais um jardim, agora é uma cidade. Então, aquilo que foi dado como recurso, os homens de Deus, o povo de Deus, transformou em uma matéria aprimorada. Por isso, nós não cremos que o reino de Deus se estabelecerá de um dia para outro, né? A gente dorme num ambiente de caos e no outro dia a gente acorda no céu. Mas entendemos que progressivamente isso está acontecendo. À medida que o reino de Deus se expande pela terra, há mais progresso. E basta olhar para tudo que nos cerca, como nós temos acesso a benfeitorias, a facilidades que nunca os imperadores mais ricos da história tiveram. Hoje, um simples trabalhador tem acesso a confortos, a conveniências dessa terra que nenhum imperador teve ao longo da história. Isso demonstra que as coisas estão, em um sentido, melhorando. Existem questões espirituais que precisam ser tratadas para que esse avanço seja pleno. Mas haverá um dia em que o reino de Deus se assenhorará de toda a terra quando Cristo voltar, e aí sim nós teremos essa terra completamente restaurada. Não de volta para o Éden. A gente não vai topar em pedra de ouro, porque elas serão o calçamento que nós vamos colocar aos nossos pés. Então, tendo isso em mente, a criação, a queda depois da criação é o principal motivo dos nossos problemas financeiros. Na verdade, é o principal motivo de todos os nossos problemas, como diz o autor. Ele diz: há muitos tipos de problemas financeiros. Há países inteiros que sofrem com pobreza, desemprego, por causa de políticas governamentais públicas mal sucedidas ou em razão de secas ou fome. Até mesmo em países prósperos, são inúmeros os cidadãos que não ganham o suficiente e estão a ponto de morar na rua. Há famílias e indivíduos soterrados sob uma montanha de dívidas decorrentes de despesas médicas, do custo da educação e de escolhas tolas feitas no passado. Há aqueles cujas economias guardadas para a aposentadoria foram arrasadas por um mau investimento, por uma quebra de mercado ou por um sócio inescrupuloso nos negócios. Muita gente se vê tentada a se angustiar e a perder a paciência por causa do dinheiro. Então, existem muitas motivações, mas nenhuma delas pode ser colocada à frente da primeira. A primeira é no seguinte sentido: o Senhor colocou uma maldição sobre o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele é feito em meio a cardos e abrolhos. Então, ninguém espere um trabalho fácil, um trabalho confortável e muito dinheiro. Portanto, a primeira conclusão que nós devemos chegar é que qualquer proposta de trabalho ou de ganho que sejam prometidos a pouco custo devem imediatamente ser rejeitados pelos cristãos. Qualquer proposta de trabalho ou de ganho fácil precisa ser imediatamente rejeitada.
Por quê? Porque não condiz com a nossa teologia. Nós somos inundados no Brasil, né, por muitas propostas como essa. Vez por outra, não sei se vocês já tiveram essa triste oportunidade de abrir uma rede social e está lá alguém dizendo assim: trabalhe 10 minutos e ganhe 3 mil, 5 mil reais como renda extra. Como assim? Nem vendendo droga. O traficante trabalha o dia inteiro, às vezes até de madrugada, para poder ganhar o que ganha. Fruto da desonestidade, é verdade. Mas não há nada no mundo que você trabalhe pouco e ganhe tanto assim. Alguém pode dizer, mas existem pessoas que o minuto de trabalho dele custa muito mais do que isso. É verdade. Só que, para que isso aconteça, ele teve que acumular uma vida de muito trabalho, de muito esforço, para que a hora dele fosse tão cara assim. Existem pessoas que, para você sentar de frente para ela, você paga uma pequena fortuna. Existe um médico que é bem renomado no Brasil, se eu não me engano, a especialidade dele é ortopedia. O nome dele é Paulo Musi. É bem conhecido nessa área mais fitness. É um cara muito bem preparado, e ele estava dando uma entrevista há pouco tempo, dizendo que ele precisou aumentar o valor da consulta dele. Porque quando ele ganhou notoriedade no Brasil, pela capacidade que ele tem, muita gente ia para o consultório dele só para conversar, só para ter a oportunidade de estar na frente dele. E ele percebeu que algumas pessoas estavam indo para o consultório, tomando vaga de outras que precisavam, de fato, da ajuda dele. Ele é ortopedista, mas é da área de nutrição também. Não sei se ele tem outras especializações. Mas o pessoal tomava o tempo dele, de um paciente que precisava da ajuda, para ficar conversando. Eu não sei se ele já aumentou novamente, mas nessa entrevista ele fala que ele precisou aumentar o valor da consulta para R$ 2.800 e limitar o número de consultas por dia. Se eu não me engano, ele limita a 10 consultas por dia, a R$ 2.800. Já dá para segurar um pouco, né? Mas vocês imaginam que existem pessoas que vão pagar R$ 2.800 para ter esses 30 minutos ali, 40 minutos com ele. Então, provavelmente, se ele já não aumentou, ele vai ter que aumentar. Ele trabalhou tanto, ele ganhou tanta notoriedade pela sua capacidade, que o custo do minuto dele é altíssimo. E ele tem uma responsabilidade tão grande com o trabalho, que ele aumenta o valor, não é nem porque ele precisa, ele aumenta para poder não perder tempo com pessoas que não precisam. E isso é fruto de muito esforço, irmãos. Então, quando alguém chegar para você dizendo, olha, eu tenho aqui um negócio muito bom para você ganhar milhares de reais sem trabalhar, não vá nessa. Nós, na nossa cidade, já passamos por situações assim. Há pouco tempo, a gente viu 2 empresas, não somente uma, mas 2 empresas, que ganharam uma notoriedade do dia para a noite e quase que acabaram com a nossa cidade. Vocês sabem o nome delas? Uma é Brás Company, a outra é Fiji, se não me engano, acho que o nome é esse. Mas, além dessas 2, logo em seguida apareceram outras aqui no Brejo Paraibano, que estavam arrebanhando muitas pessoas. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar da Brás Company, alguém dizia, na época, que era 15% de remuneração. Depois foi baixando, acabou em 7%. Essa do brejo, né, é como se você estivesse investindo num determinado tipo de cultivo lá. Você compra uma banca para cultivar hortaliças, coisas dessa natureza, e o cara lhe paga pelo investimento que você fez. Parece uma coisa mais fundamentada, mas no final das contas não era nada que não fosse mais uma pirâmide financeira. Então, o brasileiro ele é apegado ao ganho fácil, né? Culturalmente a gente tem isso. Até pessoas que são extremamente trabalhadoras, honestas, corretas no seu dia a dia, acabam se sentindo tentadas a esse tipo de proposta, que realmente é tentador, né? Você botar R$100 mil e receber 15 por mês, sem fazer nada, é muito tentador. E para muita gente deu certo. Mas
O que precisa ficar claro para todos nós, irmãos, é que desde o Éden, desde a queda, só existe uma forma de ganhar dinheiro: trabalho duro, em meio a cardos e abrolhos. Porque se for só trabalho duro, por trabalho duro, o jumento era o mais rico de todos nós, né? Mas não é. É porque o trabalho unido à sabedoria, o trabalho unido à providência, à bênção de Deus. Existem muitos fatores que fazem alguém enriquecer, assim como existem também muitos fatores que fazem alguém empobrecer. Nesse sentido, a pobreza e a riqueza provém do Senhor, mas muito disso está ligado ao pecado original, né? Todos os problemas financeiros estão ligados ao pecado original, e outros não. Não somente ao pecado original. Existem problemas que estão ligados, além do pecado original, com o pecado de terceiros. Ou seja, eu não sou o responsável. Não fui eu que busquei um problema, não fui eu que busquei um enriquecimento fácil. Foi um terceiro que, agindo em meu nome, por alguma autoridade que ele tem, acabou trazendo um prejuízo para a minha casa. Então, adiantando um pouco, indo para a página 36, para quem está acompanhando o texto, existem problemas que são alheios até às pessoas. São os problemas ligados à criação. Por conta da queda, por conta do pecado original, não só os homens foram atingidos pelo pecado, mas a própria criação também foi. Por isso que o autor diz o seguinte, na página 36. O que chamamos de desastres naturais, tais como furacões, terremotos, enchentes, secas, geadas, epidemias e incêndios florestais, causam imensos prejuízos financeiros. Não poupam casas e nem propriedades pessoais, arruinam empresas. Embora essas calamidades se devam à ação da natureza, há um sentido em que elas não são naturais. Que sentido é esse? É o sentido de que tudo isso é impacto do pecado. Porque quando Deus fez o Éden, ele colocou 4 rios e nenhum rio tinha enchente. Os rios seguiam o seu curso normal, natural. Isto era o natural para um rio, seguir o seu curso. O que é antinatural para o rio? Vi uma quantidade de chuva tão absurda que faz com que as margens do rio sejam todas inundadas e cheguem até as casas das pessoas. Aí tem um problema ligado a isto. Você vai numa cidade como Recife e você vê ali quem vem deixa eu ver como é que eu explico, do Hospital Português, para quem conhece, para rumo à Zona Sul, você vai passando uma sequência de locais por ali, já chegando perto do shopping Rio Mar, ou então pegando para o Recife Antigo, você vê uma imensidão de casas que são feitas, aquele tipo de casa sob palafita. É a casa dentro do rio. O sujeito não tem como morar num terreno comprado ou dado, seja lá o que for, e ele faz a casa em cima do rio. Então, em primeiro lugar, nós temos um problema gerado pelo pecado, né, que age na criação. Vai ter uma hora que o rio vai inundar tanto que vai transbordar tudo. Houve uma enchente lá em Recife, em 1964. Existem ainda fotos dessa enchente no seminário presbiteriano, porque o seminário foi atingido. Para vocês terem uma ideia, o seminário presbiteriano ele deve estar a uns 400 metros, mais ou menos, do rio Capibaribe. E o rio foi bater dentro do seminário e inundou todo o piso térreo. Essa enchente foi assim, uma coisa catastrófica na cidade inteira. O rio Capibaribe ele desce para desaguar no mar, mas várias vezes, quando eu estava caminhando lá no período do seminário, a gente percebia que ele estava voltando, porque a maré subiu e o rio não estava conseguindo descer, então começou a voltar. Nessa época, ele voltava tanto que ele começou a transbordar. Aí você tem uma situação como essa. Hoje, existe a Avenida Beira Rio, né? Como a Avenida diz, está vizinho à margem do rio. Esses apartamentos que ficam lá, esses prédios que ficam lá,
na enchente de 64, foram inundados. E os carros que estavam lá embaixo, todos foram destruídos. E aconteceu mais recentemente algo parecido. Então, você tem o elemento do problema com a criação, depois casas feitas em palafitas e outras que não respeitam o curso não natural, mas as eventualidades que fazem o rio transbordar. Ou seja, o lugar não é um lugar próprio para você morar, porque tem um problema com a criação. E o homem se mete a fazer uma casa onde não pode. Eu estava assistindo alguns documentários essa semana sobre o problema lá do Rio de Janeiro. O Brasil Paralelo tem feito um trabalho muito bom de documentar aquele problema, né, tanto em entrevistas, em podcasts, como também em documentário mais completo. E deixa eu ver se eu me lembro o nome daquele... O capitão que era da PM, que foi inspirado nele, o Capitão Nascimento, acho que é Rodrigo Pimentel. Ele explicando qual era a origem do problema do Rio de Janeiro. Ele disse: o problema do Rio de Janeiro não é um problema simplesmente de política pública, não é um problema de pobreza somente, mas é um problema essencialmente de habitação. E aí eu fiquei curioso para entender por que ele estava dizendo isso. Houve um período na década de 60, entre a década de 60 e 70, que a Prefeitura do Rio quis tirar dos pontos turísticos os pobres. Eles estavam atrapalhando o turismo do Rio de Janeiro. O Rio sempre foi muito bonito. Tudo que Deus fez no Rio de Janeiro é algo assim espetacular. Não conheço nenhuma outra cidade que tenha beleza natural como o Rio. E tudo que o homem fez lá foi extremamente feio e ruim. Tudo que o homem tocou é feio e ruim lá, é impressionante. Mas a tentativa da prefeitura era atrair mais turistas. Para isso, ela tinha que tirar os pobres. Só que, ao invés de retirar os pobres e realocá-los num local decente, eles simplesmente expulsaram os pobres do centro do Rio. É uma cidade que tem uma geografia muito peculiar. Dificilmente você vai para algum lugar e vai ver uma topografia parecida com a do Rio. Você tem montanhas, mar, rio e algumas encostazinhas ali onde o povo vai se virando para construir. Boa parte do Rio é aterro. Por isso que tem o nome Aterro do Flamengo, Aterro do Botafogo. É uma região, um bairro inteiro que foi aterrado, para ver se cabia mais gente. Só que esse pessoal que foi expulso não tinha para onde ir. E foi construir aonde? Foi construir no morro. Construíram barracos no morro, sem nenhum tipo de estrutura, sem nenhum tipo de delimitação de espaço, e aí surgiram o que a gente chama de favela, que nem favela pode chamar mais. O pessoal diz agora que é comunidade, mas é favela. E qual é a maior característica das favelas do Rio? Elas são feitas geralmente em encostas, porque não há espaço para eles construírem em terreno plano, são feitas em encostas, e a distância de uma casa para outra, as ruelas que tem lá, é de cerca de 1,5 metro. 1,5 metro. É o tamanho de uma rua dentro de uma favela. Ele estava mostrando que, às vezes, passa o dia quase que inteiro essas ruelas no escuro. Só ao meio-dia, quando o sol está realmente no centro, é que toca o sol lá. O resto é no escuro. Ou seja, esse problema habitacional, ele causa muitos outros problemas. Porque como é que o Estado vai entrar numa viela como essa? É íngreme, é apertado e não tem absolutamente nenhuma legislação. Você resolveu aparentemente o problema ali do centro, mas empurrou esse povo para a favela. E esse povo foi se virando por lá. E por lá mesmo eles criaram outra cidade. Então o que existe no Rio de Janeiro hoje são muitas cidades. Existe a cidade do Rio de Janeiro, ele mostra até um mapa onde o Estado está presente, e as muitas zonas onde o Estado não está mais presente. São zonas em vermelho,
onde tem os comandos, as facções. A primeira facção, que hoje é chamada de Comando Vermelho, na época se chamava Falange Vermelha. E a ideia era revolucionária, ou seja, surgiu com guerrilheiros que foram estudar como é que a guerrilha de Che Guevara estava vencendo lá em Cuba, como é que as revoluções... Vejam que é justamente na mesma época, 60 e 70. Eles estudaram guerrilha na América Central para trazer para o Brasil. E qual era o objeto da discussão? Além da melhoria da condição da favela, era a melhoria da condição dos apenados, porque isso surgiu dentro das penitenciárias. Era um movimento para melhorar a situação de vida das pessoas dentro da penitenciária. Surge aí a Falange Vermelha, que depois veio ser chamada de Comando Vermelho. E depois veio se distanciar em Terceiro Comando da Capital e esses tantos outros que nós conhecemos hoje. Começou pensando numa coisa aparentemente boa, né? Melhores condições para os presos. Depois eles começam a ter o gostinho do dinheiro, né? Você começa a assaltar para melhorar a vida do sujeito da favela. Depois você começa a assaltar para poder comprar arma, para poder assaltar de novo, para proteger a favela. E você depois começa a vender droga para aumentar os seus recursos. Depois chega onde nós estamos hoje. Depois você diz, não, aqui, o território aqui é meu. É meu. Eu tenho uma arma, eu tenho poder, então o que é que resta? Agora eu vou fechar todo esse espaço e o espaço é meu. O que é que eles fizeram? Hoje, o principal problema assim, mais evidente nas favelas do Rio são as barricadas. O sujeito simplesmente não entra. Não sei se vocês viram. Essa semana, uma viatura da Polícia Federal ia entrando de maneira despretensiosa em uma comunidade para fazer algum tipo de missão. Os moradores da favela correram para avisar, não entre, o senhor vai ser metralhado. O policial federal deu marcha ré, orientado pelos moradores da comunidade. Eles disseram, baixe o vidro e dê ré. Ligue o pisca-alerta, baixe o vidro e dê ré. Senão o senhor vai ser fuzilado. O policial federal, numa viatura da Polícia Federal caracterizada, baixou o vidro, deu ré e foi embora, porque ali ele não manda. Ou seja, existe uma cidade no Brasil onde o problema é tão sério, que um policial federal ele tem que voltar. Eu pergunto a vocês, o que é que faz o Estado ser Estado? Porque o Estado ele deve ser temido, como diz Romanos 13. Alguém sabe quais são as características do Estado que fazem a gente temê-lo? A espada. A espada que é o símbolo da soberania, né, da violência. Ou seja, o Estado ele tem aparentemente o monopólio da violência, porque ele tem a espada. E isso confere a ele soberania. A soberania do Estado é sobre dois elementos. O elemento povo, ao STF para poder subir. Então, esta é a situação do Rio de Janeiro. Deus deu recursos àquela cidade como não deu em nenhuma outra. Era para ser uma cidade riquíssima. Aí eu pergunto, quem deveria ser mais rico pelo que Deus deu? O Rio ou São Paulo? O Rio. O Rio deveria ser muito mais rico do que São Paulo. Só que São Paulo é muito mais rico do que o Rio. A taxa de homicídio de São Paulo é a segunda ou terceira menor do Brasil. É comparada à taxa de homicídio de país de primeiro mundo. Agora, interessante, o Rio também não é dos piores, não. Para vocês terem uma ideia, a Paraíba está uma posição abaixo do Rio de Janeiro em número de homicídios. Porque é muito concentrado no Rio, porque a população é muito grande, e o problema da violência é muito concentrado em alguns pontos da cidade. Ou seja,
onde o bandido não quer, não tem violência. Porque se fizer algum tipo de coisa errada, ele mata. Então, o Rio de Janeiro tem um problema de medo. Mais do que de homicídio, é um problema de medo. Quando você tem medo, você paralisa. Quando você tem medo, você pensa duas vezes em fazer alguma coisa, em abrir um negócio, em se expor a uma situação, em sair de casa. E a economia, ela depende disso. A economia, ela depende do sujeito ter coragem de sair de casa, de abrir um negócio, de ser criativo, de bater de porta em porta. Como é que tu vai bater de porta em porta? Se a cidade não tem segurança para você bater de porta em porta. E esqueça esse tipo de medo que a gente tem numa cidade como Campina Grande. É infinitamente pior. Então, do ponto de vista natural, o Rio tem coisas assim inimagináveis. Mas do ponto de vista do que o homem fez, o homem destruiu aquela cidade. Voltando para Recife, Recife tem lugares riquíssimos e logo ao redor daquele lugar tem um pessoal morando em palafita. Tem o Shopping Rio Mar, lojas caríssimas, e ao lado o Rio Mar foi feito numa favela, num mangue com uma favela. E hoje é o que é aquilo ali. Então há um elemento do pecado original, há a consequência do pecado na criação, trazendo enchente, seca, e além disso, o elemento do próprio homem, o que nós fizemos. Ele diz assim, observe, os governos humanos são culpados de um volume imenso de dificuldades financeiras ao longo da história e nos tempos modernos. Alguns governantes deliberadamente escravizaram, fizeram morrer de fome ou privaram do essencial à vida um grupo de pessoas ou uma região desfavorecida. Outros criaram instabilidade econômica através da corrupção, do confisco da propriedade privada, da criação de um clima econômico hostil à produtividade, da desvalorização da moeda com inflação e dívidas, além de outras políticas ruins. De forma insensata, outros ainda levam seus países a guerras desnecessárias que minam a riqueza local e destroem os meios de produção. Os que são honestos e trabalham duro nesses países lutam para sobreviver. Muito disso aqui pode ser aplicado ao Brasil. Tem um monte de problema financeiro que a gente passa que não é culpa nossa. Não é culpa nossa. A gente simplesmente perde dinheiro só de deixar o dinheiro parado. Lembrando da nossa primeira aula, se a taxa de desvalorização da moeda no Brasil é 20% e o governo diz que a inflação foi de 4%, quanto foi que a gente perdeu, de fato, durante um ano? Foi 4% ou foi 20%? É 20%, não foi 4%. Se o governo emite moeda promovendo essa desvalorização de 20%, para que eu reponha no próximo ano o poder que eu tinha neste ano, eu precisaria ter um acréscimo, um reajuste de 20%. Mas sabe o que é pior? É que se eu conseguir superar todas as dificuldades que o Estado me impõe nessa situação, e do X que eu ganho, eu conseguir separar um pouquinho para guardar, sei lá, no final do ano eu guardei 100 mil reais, eu consegui essa façanha de guardar 100 mil reais. O governo que disse que eu vou ter uma taxa de remuneração aí por volta de 14%, não é isso? 14%, ele já me taxou de outra forma, porque eu perdi 20% na desvalorização. Então, dos 14% que eu pensava que ganhei, eu ganhei quanto? Menos 6%. Então, o cara que bota o dinheiro no Tesouro Direto, Tesouro Selic, acha que está fazendo grande negócio, você está diminuindo o prejuízo, certo? É diminuir o prejuízo, não é ter lucro. Lucro é outra coisa. Se foi 20%, eu perdi 6%. Só que, quando eu obtiver o lucro, o ganho sobre a minha renda,
por conta do juro, o que é que o governo vai me cobrar? O que é que o governo cobra sobre aquilo que eu ganhei do dinheiro que está parado? Ninguém paga isso, não. Imposto. Imposto. E o imposto vai ser cobrado sobre o dinheiro que eu não ganhei, sobre o meu prejuízo. Nós vamos pagar imposto de renda não pela renda, mas pelo prejuízo. É um negoção que a gente faz, né? Nós perdemos dinheiro e pagamos imposto sobre a perda. Pagamos imposto sobre o consumo, imposto sobre a perda, imposto sobre a herança, imposto sobre a propriedade urbana, né? O IPTU, Imposto sobre Propriedade e Território Urbano, alguma coisa dessa natureza. Um imposto que, por exemplo, você ao longo de 20, 30 anos, se você somar, é o valor do imóvel. Então, você, no final das contas, não tem um imóvel como propriedade. Você paga um aluguel para o Estado. Aí, não, isso é exagero. Experimenta não pagar o IPTU por muitos anos e ver o que é que acontece contigo. O que é que o Estado pode fazer se você não pagar o IPTU por muitos anos? Oi? Dependendo do caso, vai para leilão. E você perde aquilo que você passou 20, 30 anos para conseguir, porque não é nosso. No final das contas, é do Estado. Então, qual é o nível de ingerência que nós temos sobre essas coisas? Nenhuma. O que a gente pode fazer é orar, pedir a Deus e ter cuidado. Ficar ciente de que é assim. E dentro da legislação, fazer de tudo para pagar menos impostos. Não adianta não pagar. Não adianta só negar, porque o problema vai ser maior. Mas faça de tudo que a lei lhe der como brecha, existem muitas para pagar menos. Faça de tudo para pagar menos, para diminuir o seu prejuízo. Para a gente finalizar, há problemas financeiros que decorrem das nossas próprias escolhas. Cobiça, preguiça, infidelidade a Deus. Quando, irmãos, nós cobiçamos ter uma posição que Deus não nos deu, nós nos metemos em muitas dívidas. Isso é muito comum acontecer. A gente quer ter uma coisa que é lícita, mas não é própria ainda da nossa fase. Ou talvez Deus não nos dê nunca. E você se esforça para ter aquilo ali e acaba tendo um problema financeiro muito grande. Você não consegue pagar mais nem as contas do mês. Devemos ter cuidado com isso. Devemos ter cuidado também com a preguiça. O sujeito trabalha pouco e quer viver muito bem, com muitos confortos. Não vai viver. É preciso trabalhar duro, trabalhar com sabedoria, para aos poucos ir enriquecendo de passinho em passinho, superando todas essas dificuldades que eu acabei de dizer. Porque eu as digo, irmãos, eu trago essas situações para os irmãos aqui, não é para desanimar, não. Apesar de a reação natural seja de desânimo. Mas é para lembrar que existem muitas pessoas no nosso país que, mediante todas essas regras loucas, elas estão crescendo. Então, se elas crescem, o povo de Deus pode muito mais crescer. Então, não tenham preguiça, não tenham cobiça, não adiantem o dia de amanhã e, por fim, não sejam infiéis a Deus. Não sejam infiéis. Não achem que a condição financeira, a não ser que seja de extrema necessidade, a ponto de você passar fome, seja motivo para você ser infiel nos dízimos e nas ofertas. Deus abençoa muito a nossa fidelidade. Se nós trabalharmos de maneira dura, sábia, confiando no Senhor, se não formos preguiçosos, se não quisermos adiantar o dia de amanhã para o de hoje, o Senhor há de nos abençoar mediante a nossa fidelidade. Todas as outras questões não dependem de nós. Não depende do que o Estado vai fazer, não depende do que o juiz vai resolver, não depende das secas, das enchentes, mas uma coisa é certa: Deus faz prosperar o seu povo quando o seu povo está em fidelidade. E a minha palavra é de esperança, irmãos. Sejam fiéis, trabalhem duro, trabalhem com sabedoria, e o Senhor abençoará a obra das suas mãos. Amém. Alguém quer comentar algo? Vamos orar?
Senhor, nós queremos manifestar nossa gratidão mais uma vez, na esperança que